Irmãos, o título da mensagem é isso aí mesmo, tá? Jesus purifica o templo. Eu, no primeiro momento, eu estava meditando sobre um outro contexto. Aí o Senhor me deu esse sentimento aí, na sequência do que os irmãos vêm compartilhando. Na verdade, eu queria compartilhar sobre a deturpação do Evangelho ultimamente. Aí eu achei um assunto muito pesado, eu falei, vou voltar para a realidade, né? A gente tocar em caixa de marimbondo é um perigo danado. E aí o Senhor me deu esse sentimento aí, na sequência do que os irmãos têm compartilhado, só para fins histórico, conhecimento histórico, e eu gosto de ler o histórico do contexto, a história por trás da história, né? E quando o Elcio compartilhou aqui o cego de Jericó, e tem outras versões, outro título que fala o cego Bartimeu. E aí pesquisando, só curiosidades históricas, tá, irmão? Só para pegar ritmo aqui no encorajamento. Pesquisando sobre esse assunto, o irmão compartilhou de uma forma maravilhosa sobre esse assunto da visão, né? Deixarmos de sermos cego de tantas realidades, tantas coisas que o Senhor nos revelou. E aí, como fato histórico, quando eu falo cego Bartimeu, isso quer dizer que ele era filho de Timeu. O pai dele era o tal do Timeu. E esse Timeu, ele confrontava Roma na época, e os imperadores, a autoridade de Roma, na época, pegou esse Timeu e prendeu ele, julgou ele e crucificou ele, porque ele contestava Roma, as práticas de Roma, a maldade que havia em Roma, e ele foi crucificado. Só que Roma, não contente com isso, e medo da geração de Timeu continuar com essa mesma visão do Timeu, ele pegou o filho, que é o tal do Bartimeu, e possivelmente devia ser um menino de uns 10, 12 anos, e Roma arrancaram-lhe os olhos do Bartimeu, para intimidar a geração que viria, e também a população. Seus olhos foram arrancados. Só que Roma ainda teve misericórdia do Bartimeu. Deu uma capa para ele, né? Que o texto fala que ele tinha uma capa. Essa capa era tipo um colete para identificar ele, uma autorização das autoridades de Roma, para ele estar nas praças, em frente dos templos, mendigando, esmolando. Então ele tinha essa vestimenta que era para identificar ele, que ele tinha autoridade de Roma. Roma ainda teve uma certa misericórdia do Bartimeu. E aí quando Jesus chega ali, e ele começa a clamar, Jesus, o Nazareno, filho de Davi. Por que ele não disse filho de José, filho de isso, mas filho de Davi? Esse Bartimeu já tinha uma visão de que Jesus, ele tinha uma origem messiânica. Esse Bartimeu, sem ver com seus olhos, mas ele cria no seu coração de que Jesus era o Messias enviado por Deus. Jesus, filho de Davi. E aí Jesus fala assim, chamai esse cego que está gritando. E ele gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele levanta, e aqui fala, lançando de si a capa. E eu fui pesquisar o que significa isso. Essa capa era aquele tipo colete que ele tinha uma autorização de Roma para estar ali esmolando, lançando de si a capa.
Isso quer dizer que no coração daquele cego Bartimeu, ele não estava mais sujeito à autoridade de Roma, mas estava sujeito a Jesus, o filho de Davi, o Messias enviado. Lançou fora isso, eu não preciso mais disso. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Isso quer dizer que anteriormente ele via. E aí Jesus disse assim, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente pôs-se a ver e a seguia a Jesus estrada afora. Só curiosidade, irmãos, a história por trás deste contexto. Quando você lê aqui, que eu torne a ver, isso é uma lembrança de que ele realmente via anteriormente. E Jesus restaura-lhe a visão. Isso que o irmão compartilhou semana anterior. Voltemos para o nosso purificação do templo. Leiam, abram sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Verso 15 e 18. Diz assim, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo essas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E aqui quando fala a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, a história fala que foi a última semana de Jesus vivo na terra. Uma semana depois o prenderam, o julgaram, o crucificaram e o mataram. E ele sabia disso? A história por trás da história fala que ele provocou tudo isso. Ele preparou tudo isso. Assim como ele preparava os seus discípulos, ele preparava os cenários, preparava as coisas que iam acontecer. Para depois do acontecido, no compartilhar dos discípulos, dos apóstolos, falar assim, por acaso não nos falou ele disso? Então ele preparou o ambiente, preparou os discípulos, preparou também os que iam prender e crucificar. A multidão o honrou com suas vestes, espalhando pelo caminho para ele passar. Não é isso que está aqui anteriormente? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, capítulo 11, começa falando isso. Então a multidão o honrou com suas vestes, espalhando pelo caminho para ele passar. O povo estava a favor dele, reconhecia-o como Messias. Ele preparou tudo isso. Vocês lembram antes que ele prepara e diz assim, vai lá na cidade, tem um jumentinho amarrado junto, tal. Vocês pegam esse jumento, tragam ele para mim, e se alguém perguntar, fala, o mestre precisa dele. Então ele preparou toda essa situação, todo esse cenário. E o povo estava a favor dele. E o povo reconhecia-o como o Messias. E é isso que fala versículo 9 e 10. Tanto os que iam diante dele como os que vinham depois o clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai.
Hosana, nas maiores alturas. O povo aqui está declarando e reconhecendo que ele é o Messias. Você quer causar um motim, você quer mudar uma situação política, financeira, de uma empresa, você convoca o povo. O poder que o povo tem. E o povo aqui o recebeu ele como Messias, montado nesse jumentinho. Por que ele não montou numa bela mula, num cavalo todo imponente, mas num jumentinho? Para mostrar que ele é o Messias enviado de Deus, na sua beleza, na sua santidade, na sua humildade. E isso será repetido na sua segunda vinda, quando na sua primeira vinda ele veio montado num jumentinho. E na sua segunda vinda estará montado numa nuvem, e não mais nesse jumentinho. Ele vai vir com seu poder, toda a majestade, toda a glória que ele mesmo possui, mas numa nuvem. Virá dos céus, e não mais de Jericó. Quando ele veio daquela cidade, Jericó, simples e humilde, ele veio para Jerusalém, exortava Jerusalém, repreendia Jerusalém, e voltava para Jericó, ou voltava para Betânia. E agora, ele virá do céu. E aí os judeus convertidos dirão, o que nós lemos aqui no versículo 9 e 10. Bendito que vem em nome do Senhor. Finalmente o povo escolhido de Deus reconhece o seu Messias. Assim como numa primeira vez, o exaltaram e reconheceram e receberam, vindo naquele jumentinho, porém, já como seu Messias. E hoje o povo judeu não reconhece ele. Quando eu digo povo judeu, a nação de Israel não o reconhece como o Messias. Mas quando ele vir, os verdadeiros judeus convertidos o reconhecerão. Outro dia eu estava compartilhando com o Zé Luiz, falando, Zé, olha a situação que está Israel ultimamente, né? Puxa, parece que a gente se repete a história de tempo em tempo. Olha a nação de Israel como é que está. As nações ao redor de Israel querem destruir, e isso é histórico, isso foi para todo sempre. E aí o Zé falou um negócio interessante, falou assim, vai depender do presidente, o Benjamin Netanyahu, reconhecer Deus como o Senhor que o livrará. Então, a nação com o seu rei, com o seu presidente, tem que reconhecer Deus como o Senhor, que é aquele que o livrará. E quando reconhecer, a nação será livre, será liberta desses ataques ou da sua destruição. Deus vai intervir, mas a nação tem que reconhecer. E Jesus sabia que em Jerusalém ele ia enfrentar muitos problemas, mas antes disso ele primeiro recebeu a aprovação do povo como seu Redentor. Quando ele entrou, daquela maneira triunfal em Jerusalém, o povo o reconheceu como o Messias. Verso 11, parte B, diz assim, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele passou o dia e observou tudo, olhou tudo que estava acontecendo em Jerusalém. E voltou para Betânia à tarde. E aí antes disso a gente vê o amaldiçoar da figueira. A figueira sem fruto que está aqui, a partir do verso 12, 11 e 12, né? Isso indicava que toda a nação de Israel que fora escolhida por Deus para seu propósito, tornara-se infrutífera e corrupta. Verso 12 e 14 diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus,
nunca mais, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos simplesmente só ouviram isso. E aí outro versículo que fala com relação a isso, diz assim: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se vem primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Figueira sem frutos. Isso está em 1 Pedro. Juízo de Deus, quando na sua segunda vinda, tem o propósito de purificação ou fortalecimento. Vai ser uma disciplina rigorosa. Ele não vai vir mais como aquele, montado naquele jumentinho, humilde, simples e recebido pelo povo. Mas na sua segunda vinda, quando ele aparecer sobre as nuvens, será para juízo. Juízo sobre todas as nações. E aqui quando fala da figueira, figueira sem fruto, a figueira tinha folhas. A figueira era uma árvore bonita, assim como a figueira representa, em um certo sentido, a nação de Israel. É bonito. É bonito, a figueira era bonita, tinha folhas bonitas, mas não tem frutos, não produzia frutos para o Senhor. Ela tem uma aparência exterior, mas nenhum fruto digno para o Senhor. Corrupta e infrutífera. Assim estava a nação de Israel. Nenhuma realidade espiritual que pudesse satisfazer o coração de Deus. Tinha folhas bonitas, sem nenhum fruto, nenhuma realidade espiritual. Nada que agradasse o coração do Senhor. Por isso ele a amaldiçoou. Eu lembro em 1990, eu morava sozinho, era solteiro, e morava aqui no centro da cidade, numa casinha de fundo de madeira, muito simples, e nessa casinha morava uma senhora viúva. A casa era alugada por ela e ela alugava para mim metade da casa. Então ela repartiu metade da casa e alugou para mim. A gente morava naquela casinha simples, humilde, era muito próximo para eu ir trabalhar. E aí tinha um pé de romã, de frente daquela casinha. Pensa num pé de romã esmilinguido, sem folhas. E a gente não adubava, não cuidava daquilo, e estava nem aí com aquele pé de romã. Mas quando da época de frutos, meu pai do céu, dava uns romã enormes. De vez em quando eu abria um daquele, olhava aquele romã vermelho, lindo, maravilhoso. E numa época que deu frutos, e eu cheguei à tarde e a dona Joana perguntou: seu Antônio, você mexeu no pé de romã? Roubaram todos os romã. Falei: não, dona Joana, quem que gosta de romã? Nunca vi alguém gostar de romã. Eu não gosto de romã, nem do cheiro de romã. Ela falou: meu, então alguém roubou. Aí ela pegou e pede romã esmilinguido, sem folha, sem aparência, nada, mas produzia uns frutos lindos, maravilhosos, cheirosos. Aí ela perguntou: então tá bom. Ela pegou lá um papel cartolina lá e escreveu assim: esses frutos estão oferecidos para entidades espirituais. Não me responsabilizo. Ninguém nunca mais pisou naquele quintal e nem levou mais um fruto daquele embora. Só fazendo uma comparação, irmãos, aparência exterior linda, maravilhosa, mas sem nenhuma produção interna de frutos. E uma aparência exterior esmilinguida ruim, feia, que não aos olhos não é bem visto, porém produz frutos maravilhosos. Senhor Jesus, o Senhor nos guarda dessas coisas. E por causa disso, Deus deixa a nação de Israel e estende a mão para outro povo. E graças a Deus por isso. Esse povo que não era nada, que não tinha aparência, não tinha o Senhor, a igreja, os gentios, o Senhor estende a sua graça e misericórdia para esse povo. Aquela que tinha aparência bonita, mas não produzia frutos dignos para o Senhor. E o Senhor, por causa disso, estende a sua graça e misericórdia para a tua igreja, o seu povo gentil. E aí, o Senhor amaldiçoa a figueira, e o próximo passo aqui que nós vamos compartilhar fala de purificar o templo. O
Senhor purificou o templo. Ele chegou, observou com seus discípulos, veio com seus discípulos e observou Jerusalém linda, maravilhosa, aparência, com seus feitos, com seus sacrifícios, suas aparência bonita. E aí fala que ele observou isso o dia inteiro, o dia anterior, e desceu de volta para Betânia, se retirou. Mas quando ele voltou no outro dia, ele volta para purificar o templo. E ele, quando fala de purificar o templo, ele quer eliminar a corrupção. E outro dia na reunião de serviço aqui, o Valquir falou da moral que o povo evangélico tem hoje no Brasil, por causa das bizarrices. Se você abre a internet e você abre o YouTube, você vai ver bizarrices que homens, líderes, faz hoje com a palavra, com a inocência do povo que segue esses líderes hoje. Homem subindo em pilastra, homem dançando, homem pulando, homem não sei o quê. Bizarrices. E o Senhor viu isso aqui em Jerusalém. E ele começa a purificar o templo. E aqui fala que ninguém se opôs. Ninguém foi contra. Ele começou a chutar a mesa, expulsar os cambistas, pegar um chicote e bater. Ninguém se opôs. Aquele que pôde, fugiu dele. E o povo olhando, o povo acompanhando, e os sacerdotes aqui, e os escribas, vendo isso e ouvindo isso, e temendo a reação do povo, porque ele tinha a aprovação do povo, ele tinha sido recebido pelo povo, como Messias enviado. Ninguém se opôs. Porque os escribas, os sacerdotes, os fariseus, tinham ouvido a multidão gritando, bendito o que vem em nome do Senhor. Então eles se acalmaram num primeiro momento. Verso 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Ele realmente botou para quebrar. Agora você imagina, Jesus chegou lá, chutou as mesas, expulsou os cambistas, soltou os pombos, soltou os cabritos, os bodes, coisa e tal, e pegou um chicote e começou a expulsar aquele povo de dentro. Você acha que ele foi muito ousado ou severo? E ele fez isso na cara e na casa dos caras. Já pensou se tentar fazer isso hoje? Na cara dos principais sacerdotes e escribas. Ele fez isso. Ele foi severo? Ele foi ousado? Como será a sua segunda vinda, quando ele vai vir com juízo? Homens vão procurar a morte e não vão achar, homens vão chorar e gritar e lamentar. O Senhor nos guarde dessas coisas. Na sinagoga, ele fez isso na sinagoga, irmãos. O lugar sagrado para os sacerdotes, escribas e os fariseus. Ele fez isso lá, na casa dos caras. Verso 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuraram um modo de tirar-lhe a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E Jesus aproveitou com isso e preparou seus discípulos e preparou aqueles que iam prender ele e julgar ele depois, logo em seguida, e executar ele. Tinham vindo com ele da Galileia, aquela região desprezada, e aí chegaram em Jerusalém, um lugar mais imponente. Jerusalém era imponente, nessa época ele estava imponente, onde tinha o templo, a sinagoga, e onde tinha a reunião do Sinédrio, aquele conselho dos judeus. Olha a hora e o dia e o lugar que ele escolheu para fazer essas coisas, para repreender. Ele foi severo? Ele foi ousado? E muitas pessoas importantes moravam naquela cidade em Jerusalém.
Aí chegam os galileus desprezados, aqueles que nada eram, aqueles discípulos simples que seguiam um carpinteiro, irmãos. E na cara e na casa dos caras, ele fez isso. Chutou as mesas, expulsou os cambistas. Se ele pudesse, ele tinha posto fogo no dinheiro. Ele fez isso. Esse humilde carpinteiro com os galileus desprezados, aqueles que nada eram. E esse carpinteiro da Galileia teve uma recepção calorosa pela multidão de Jerusalém. Foi recebido, montado no jumentinho e ouviu a multidão dizendo: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Bendito que seja, bem-vindo o Rei de Israel. Os escribas e os fariseus e os sacerdotes, principais sacerdotes, ouviram isso da multidão. E os discípulos ficaram surpresos com a recepção do Senhor pelo povo. A purificação do templo instigou os sacerdotes e os escribas. Tal ato do Senhor fez com que os opositores acelerassem os esforços para levá-lo à morte. Isso está no final do verso 18 do Marcos 11. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Procurava um modo de tirar-lhe a vida. Isso garantiu que fosse morto na Páscoa. Preparou os discípulos e preparou os seus acusadores, para que isso acontecesse nesse dia da Páscoa. Se ele passasse por Jerusalém e só olhasse para o templo sem nenhuma reação, estava tudo funcionando conforme a tradição, de uma forma maravilhosa. Estava lá os utensílios, o sacrifício, estava tudo certinho lá. Estava as vestimentas, aqueles homens vestidos, aquelas autoridades, os principais sacerdotes e escribas, tudo lindo, maravilhoso. Se ele tivesse só passado por ali e não ter feito essa bagunça, essa anarquia, expulsado, chutado, nenhuma reação. Seus seguidores diriam: Senhor, tudo está em ordem. Senhor, não vamos mexer com essas coisas. Senhor, está funcionando. Senhor, vamos tocar nossa vidinha. Senhor, não vamos mexer nessas caixas de marimbondo, é perigo. Senhor, está tudo perfeito, funcionando. Voltemos para o nosso lugar, para Betânia, e vamos descansar. Vamos para outra cidade. Aqui está perfeito. Não vamos mexer com isso. Sem nenhuma visão espiritual. Por isso que o Senhor nos conceda e tira as vendas dos nossos olhos para nós termos visão espiritual. Qual que é o desejo do coração do nosso Senhor? O que o Senhor quer? Como é que o Senhor vê essas coisas? Estava tudo funcionando. Vamos voltar para Betânia. E o Senhor passaria despercebido. Os principais sacerdotes não iam nem procurar o modo de tirar-lhe a vida. Passou. No outro dia, a vida segue para todo mundo. Simplesmente, ele teria deixado de lado. Mas Jesus preparou os seus opositores e os seus discípulos. Ele preparava tudo com antecedência. Ele deixava o recado que ele ia fazer e ele fez. Lucas, capítulo 10, se não puderem abrir lá, só para a gente ter um contexto de... Quando eu digo que o Senhor, sabe que o Senhor foi severo e ousado? Capítulo 10, verso 13. Aqui o título fala: ai das cidades impenitentes. Jesus está falando assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-se-ás porventura até ao céu? Descerá até o inferno?
Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita também aquele que me enviou. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Mateus capítulo 11. Só contexto para ver a repreensão de Jesus. Capítulo 11, verso 20 a 24. Novamente, ai das cidades penitentes. Não vamos ler porque é praticamente o mesmo sentimento. E aí quando fala aqui que Jesus fala de Corazim, Corazim é uma cidade judaica que ficava no norte da Galileia, 3 quilômetros de Cafarnaum. E segundo a história, parece que Jesus morou ali uns 2 anos em Cafarnaum. Então ali em Cafarnaum e essas cidades ao redor, possivelmente, ele realizou muitos milagres e muitas curas nessas cidades, Corazim e Betsaida. E ele realizou esses muitos milagres, muitas curas, muitas revelações, e eles não se converteram. Aí ele fala que se os milagres fossem feitos em Sidom e Tiro, os moradores teriam se arrependido e assentado no chão, vestido de saco de pano, coberto de cinza. Então, quando ele chega em Jerusalém e chuta as mesas, e expulsa os cambistas, e faz todas essas coisas, já não é com misericórdia, ele já é com justiça mesmo, com juízo. E ele fará isso quando da sua segunda vinda. No dia que o Senhor amaldiçoou a figueira e purificou o templo, os discípulos não entenderam muito o que havia acontecido. Mais tarde, sem dúvida, começaram a se lembrar dessas coisas, que Deus havia desistido da nação de Israel. Ele posto de lado à parte, pagar o preço da sua incredulidade. Após esse episódio da purificação, que depois que ele fez isso, ele ficou mais 6 dias ainda, vivo ainda e com seus discípulos, né? O que será que os discípulos conversaram entre si? Quando voltaram para Betânia, será que chegaram um momento que eles falaram assim: o que o Senhor fez lá em Jerusalém? Vamos perguntar isso para ele, qual que é o real significado disso? Aí alguns podem ter falado assim: vamos esperar até amanhã, quem sabe amanhã ele faça mais alguma coisa e nos revela o que ele quis dizer com purificar o templo lá em Jerusalém. E vamos ver o que ele fará. A purificação, ela significa, é um lembrete de que a fé deve ser purificada. Anuncia a missão de Jesus como Messias. Lá em Lucas 19, diz assim: não reconheceste a oportunidade da sua visitação. João, capítulo 1, também diz assim: mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e ele veio para o que era seu. E os seus não receberam de braços abertos. Veio para o que era seu. Mas todos a quantos receberam o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Deus quer purificar o coração das pessoas, Deus quer purificar o nosso coração hoje, Deus quer tirar as nossas vendas e nos dar visão espiritual. Só basta nós irmos a Ele.
recorrer a Ele, se entregar a Ele e pedir: Senhor, tira as vendas dos meus olhos. E Deus quer fazer isso com as pessoas, Deus quer fazer isso com a sua igreja hoje. Temos que recordar a necessidade de nossa fé, fundamentar nossa vida em Deus, nos lembrar que somente Ele é a fonte da nossa salvação. As pessoas viram Jesus apenas como um operador de milagres, não como o cego de Bartimeu viu Jesus, filho de Davi. As demais multidões, as demais pessoas só viam ele como operador de milagre, e por isso que ele arrastava aquelas multidões. Mas ele não queria as multidões seguindo simplesmente, meramente por causa dessas coisas, mas ele queria como o cego de Bartimeu, Jesus, filho de Davi. E lançar todas as nossas capas, as nossas coisas que nos moldam, lançar isso fora e ir aos pés dele como o filho de Davi. E hoje você vê muitas coisas por aí. Não tem essas práticas que havia aqui em Jerusalém, mas temos umas coisas hoje terríveis no nosso meio evangélico. Prosperidade hoje é o mote da moda. Somos somente para coisas dessa vida, que as multidões hoje perseguem essas coisas. E muitos não acreditam nele, como Cristo, Jesus, o filho de Davi. Uma coisa é reagir a um milagre, outra bem diferente é assumir um compromisso com Jesus e permanecer em sua palavra. Jesus conhece o seu coração e ele nos chama para crer nele verdadeiramente, não só como um operador de milagres, mas como Cristo, filho de Davi, o enviado de Deus. Pois o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Irmãos, eu tinha um negócio para compartilhar de Mateus 23, mas vai longe e eu não quero ir longe, tá? Então vou encerrar por aqui. Mateus 23 também tem uma repreenda de Jesus lá, repreendendo os fariseus e os escribas e os sacerdotes. Ele tem repreenda lá, mas deixa para uma outra oportunidade. Vamos encerrar por aqui. E aí, o que é essa purificação do templo para nós hoje? O que significa para nós hoje? O purificar o templo. O que o Senhor quer purificar em nós hoje? E nós somos o templo. O que Ele quer purificar no nosso coração hoje? O que Ele quer tirar as nossas capas, que estamos sujeitos a muitas coisas hoje? O que é que nos prende? Qual que é a nossa capa hoje que nos segura, nos enraiza nesse mundo? E é isso que Ele quer purificar em nós hoje. E o Espírito Santo habita em nós, porque um dia o Deus infinito se fez finito e veio habitar entre nós. Esse mesmo Deus morreu na cruz, para que, pelo poder de sua vida, morte e ressurreição, nós tornássemos morada dele. Isso que o Alexandre compartilhou na ceia do Senhor. É isso que Ele quer fazer. No poder da sua vida, morte e ressurreição, fazer morada na sua igreja em cada um de nós. Isso é purificar o templo hoje para nós. O que Ele quer tirar de nós? Devemos lembrar que o corpo de Cristo é o templo do Espírito Santo. Assim como Jesus ficou ansioso para ver o templo em Jerusalém, puro, da mesma maneira, devemos ter o cuidado de que nosso corpo seja entregue ao Senhor para purificação contínua. Esse é o objetivo do nosso Senhor hoje. Purificar o seu templo. Temos um templo na eternidade. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Verso 14, 16. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual
o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo está fazendo uma alusão aqui, que tinha o pátio dos gentios e judeus, e eram tudo separado, todas essas coisas que Jesus repreendeu e chutou, e ele não queria mais isso. Ele queria que olhassem para ele como o filho de Davi, o enviado de Deus. Essas paredes não há necessidade de haver mais, não precisamos disso mais. É isso que Paulo está falando. Agora, diante de Deus não há mais distinção, pois todos na eternidade teremos todos os povos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na eternidade, todos os povos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que Apocalipse 21 diz assim: nela não vi santuário, nela não vi sinagoga, nela não vi essas ofertas, nela não vi esses sacrifícios. Ele aboliu todas essas coisas. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nova Jerusalém não terá mais templo. Nova Jerusalém não terá um lugar físico. Nova Jerusalém é Deus o Pai e o Filho em expressão para nós. Não haverá mais essas coisas, não haverá mais sacrifício, não haverá lágrima, não haverá mais necessidade de repreenda do nosso Senhor. E por causa disso, não confie em ninguém com relação à fé. Não confie em suas emoções, não confie em seus sentimentos, não confie na sua fraqueza, sua alegria, não confie em seus milagres. Confie na sua experiência de fé com o nosso Senhor. Porque a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque emoção, fraqueza, alegria, milagres podem não permanecer, mas a nossa experiência de fé com o nosso Senhor, essa sim tem que permanecer para todo sempre. O que é permanecer no Evangelho, plantar no coração do homem? Só iremos a Deus por meio da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor coloque essas coisas no nosso coração. Fé, fé, fé. Peça todo momento da sua vida: Senhor, acrescente, Senhor, aumente, Senhor, nos dê fé. Nós vamos ter emoções, vamos ter momento de fraqueza, vamos ter momento de busca, vamos. Mas a fé é a única coisa que agrada a Deus. Senhor, aumente a nossa fé, Senhor, aumente em nosso coração a fé. E terminando, uma frase de J.C. Ryle disse: o verdadeiro cristão pode ser fraco, mas ele é autêntico. Ele busca. Ele não tem vergonha de dizer: Senhor, preciso de Ti. Senhor, sou pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Faça isso todos os dias da sua vida. Senhor, nada sou. Senhor, cresça o Senhor em mim e diminua eu. O verdadeiro cristão pode ser fraco, mas ele é autêntico. Ele pode dizer: Senhor, sou um pobre pecador, mas estou sendo sincero, autêntico. Seja sincero com o Senhor. Experiência de fé. Senhor, Tu sabes todas as coisas, embora eu sendo fraco, porém eu me apego a Ti. Não tenha vergonha de declarar isso. Senhor, sou fraco, sou pecador, sou falho, sou isso. Senhor, mas eu me apego a Ti, que é o único que pode olhar para mim, é o único que pode me ver no meio das multidões, no meio de tantos pecados. Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu me apego a Ti. O verdadeiro cristão anseia pelo olhar do seu Senhor, de manhã
à tarde e à noite, pois o verdadeiro cristão não tem nada a ocultar dele, porque ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas e ele conhece o nosso coração. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra, o teu revelar em nós, pela tua vida em nós. Senhor, nós somos agradecidos porque um dia o Senhor desejou purificar o seu templo, que é cada um de nós, a tua igreja, e nós pedimos, Senhor, continua nos purificando e nos trazendo para ti. Louvado seja o teu nome.